Paz e graça a todos. É uma alegria, um privilégio nos encontrarmos hoje nessa sessão sobre a nossa viagem em Deus, a definição do conceito viagem. Tive a iniciativa de começar essa sessão das gravações, falando um pouco sobre a perspectiva, o Evangelho numa perspectiva um pouco diferente daquilo que temos ouvido e apresentar um entendimento que vai poder ajudar cada um de nós, sobretudo no desafiar nessa perspectiva da nossa caminhada em Deus. Estamos numa caminhada, como temos falado, acabamos de falar durante os últimos 4 sessões que já tivemos, onde o desejo era apresentar o que verdadeiramente somos nós em Deus, e levei a entender, a definir a perspectiva de que é verdadeiramente a viagem, definindo que, como humano, a nossa viagem começa no momento em que nós nascemos. Começamos uma viagem que é uma viagem, uma viagem nessa constituição em que nos encontramos, que é a Terra, não é? Onde crescemos, nascemos e estamos a fazer planos, estamos a evoluir, estamos a estudar e pronto, estamos lá com tantas expectativas e não sei o que, e estamos lá a continuar a fazer plano. Isso é uma viagem, um lado, um ângulo da viagem como humano. Mas na mesma temos um outro ângulo da viagem, que é uma nossa viagem que começa no momento em que recebemos Cristo na nossa vida como Senhor e Salvador. E como tinham falado, é que no momento apontado para Deus, e que cada um de nós conseguir de uma forma específica receber essa chamada de Deus, ouvir Deus na vida dele como Senhor e Salvador, tomar essa decisão de receber Cristo na sua vida, ali começou alguma coisa, ali começou um processo, ali começou uma viagem. E essa viagem que estamos a definir, na verdade, não é uma viagem física, mas é uma viagem espiritual, uma viagem transformacional. Quer dizer, uma viagem que nos leva num posicionamento para um outro, numa definição para um outro, e desafia o que nós somos por dentro, nos leva num posicionamento para um outro posicionamento e nos obriga a avançar, a crescer, a amadurecer, a nos tornar o que somos chamados a nos tornar no pensamento de Deus. Para enfatizar algo que é muito importante, o que nós precisamos saber é que há conceitos errados, há conceitos que não são bíblicos, há conceito que não tem muito cabimento relacionado ao que estamos a falar. Por exemplo, o conceito relacionado ao facto de que quando você recebe Cristo como Senhor e Salvador, já não há mais nada para fazer. A única coisa que precisas fazer é simplesmente se preocupar para ir no céu. Esse conceito não é bíblico. Então, quando nós recebemos Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós não somos salvos para ir no céu. Nós não somos salvos para ir no céu. Porque o céu, na verdade, é simplesmente não é algo onde iremos amanhã, não é? O céu, a mentalidade do céu, o céu é bom para os que têm plano de morrer. Se você, por acaso, que estás a me acompanhar nesse preciso momento, tens um plano, talvez, de morrer amanhã, o céu é bom para ti. Mas para nós que ainda gostamos da vida, queremos gozar a vida, a oportunidade que Deus nos deu de viver, acho que o céu não é interessante para nós. O céu é para os que têm plano de morrer amanhã. Porque uma outra coisa também podemos dizer, se Deus queria que nós vivêssemos
estaríamos no céu se eles criassem essa perspectiva de que nós vou vos criar para que vocês vivessem no céu. Creio eu que ele nos criaria anjos, mas se ele nos criou homem, pronto, a aventura não é receber Cristo para ir no céu. Acho que é alguma coisa que precisamos redefinir, um conceito que precisamos redefinir para podermos entender melhor o que é que Deus quer concretamente para nós. Porque eu acredito que uma das coisas que nós precisamos saber é que Deus não nos criou para ir no céu, não é? A primeira coisa que precisamos saber, entender, é que, falando de Adão, por exemplo, Adão foi criado perfeito, Adão não precisava da salvação, Adão foi criado perfeito. Então, por que da salvação? A salvação veio logo depois da queda, é depois da queda que Adão precisou da salvação. Então, uma vez que Adão caiu, então Deus procurou formas e mecanismos para poder recuperar o homem. Mas Adão não foi criado para ser salvo. Uma das coisas que nós precisamos saber é que Adão foi criado para o cumprimento dos propósitos ligados à vida dele. Deus tinha ligado o propósito, o plano, a expectativa em relação à vida da pessoa de Adão. Só que o que acontece é o que? O que acontece é que uma da definição da palavra pecado no hebraico quer dizer simplesmente desviar-se de propósito. O que acontece é que quando o homem pecou, num outro entendimento, conseguimos entender que o homem pecou, quer dizer simplesmente o homem desviou-se desse trajetório no qual ele se encontrava, na caminhada. Então, uma vez que ele pecou, desviou-se do trajetório. E o que é que acontece? Deus vai usar um mecanismo para poder recuperar o homem que se desviou, que ali é a salvação, para que uma vez salvo, que ele volta no trajetório que foi definido para ele caminhar. Quer dizer, Deus não criou o homem para ser salvo, mas Deus criou o homem para o cumprimento dos propósitos dele. A salvação é simplesmente um meio que tira o homem do estado em que ele se encontra, desse posicionamento onde ele se encontra desviado do propósito, e depois de Deus salvar o homem, quando Deus salvou o homem, ele pega o homem que estava desviado, volta a lhe pôr num trajetório para que esse homem consiga trabalhar no propósito pelo qual ele foi chamado. Então, o que é que nós conseguimos ver? O que nós conseguimos ver é que, pronto, o homem nunca foi criado para ser salvo, mas o homem foi criado para o cumprimento dos propósitos de Deus ligado à vida dele. É o que nós conseguimos ver. Olhando para a vida de Jeremias, Deus disse o que a Jeremias: antes que eu te formasse na madre da sua mãe, eu te conheci. Quer dizer, Jeremias era a preocupação dos pensamentos de Deus antes que ele fosse formado na madre da mãe. Então, ele era a preocupação dos pensamentos de Deus. Quer dizer, o propósito de Deus antecipou a encarnação da pessoa de Jeremias, se posso usar a expressão. Quer dizer, ela ainda não era formada na madre da mãe, os pais ainda não se encontraram, os pais ainda não tiveram capacidade de se encontrar, de se cruzar ou de estar junto, mas o Jeremias já era a preocupação do pensamento de Deus, já era um plano no pensamento de Deus. Quer dizer, os propósitos de Deus, o plano de Deus antecipa a nossa existência. O propósito de Deus, o plano de Deus vem antes da nossa existência, antes da nossa encarnação. Então, o que acontece é que quando nós recebemos Cristo como nosso Senhor Salvador, Deus nos leva nesse ponto onde nós conseguimos entender que há um propósito ligado à nossa vida, há um plano, há alguma coisa de Deus ligado a nós. E o que Deus está procurando
Torá, é nos levar nesse posicionamento onde nós conseguimos nos definir, onde nós conseguimos nos rever, onde nós conseguimos nos reencontrar em Deus. Há uma necessidade para todos nós chegarmos ao ponto de nos reencontrar em Deus. E, quer dizer, pronto, identificar com precisão a nossa verdadeira identificação, a nossa verdadeira identidade, o que nós somos no pensamento de Deus, a nossa verdadeira essência em Deus. Isso acho que é a coisa mais importante, porque quando Paulo está a dizer eu combati o bom combate, eu acabei a corrida, o que nos leva a entender que o Paulo não era uma pessoa que só andou para andar, não. Era uma pessoa que entendeu que Deus tinha ligado alguma coisa na vida dele e que havia desafio que estavam ligados nesse procedimento da caminhada dele. E ele, como uma pessoa, precisava se identificar no pensamento de Deus, trabalhar para o cumprimento dos propósitos de Deus ligado à vida dele. Então, é um dos grandes desafios no qual todos nós nos encontramos. A questão é que há muita gente que não consegue encontrar mais interesse, não consegue encontrar mais não consegue encontrar mais interesse, não consegue encontrar mais bênção naquilo que temos feito. Simplesmente porque chegamos ao ponto de entender que a coisa de Deus ficou uma coisa sem graça, uma coisa sem importância, uma coisa sem pertinência, uma coisa sem coisa. Por quê? Porque a perspectiva em que a coisa foi apresentada é algo que não tem muita pertinência, é algo que não tem muita força. A coisa de Deus é mais algo que temos feito no domingo. A coisa de Deus é algo que, pronto, não nos desafia. Pronto, já recebemos Cristo e qual é o passo a seguir? No domingo a seguir, vamos nos falar mais de receber Cristo. Qual é o passo a seguir? Depois de 1 ano, 2 anos, irmão recebe Cristo, e estamos aí a dar voltas e parece que é uma caminhada sem desafio, uma caminhada sem coisa, sem objetivo, uma caminhada pronta. E depois estar lá à espera durante 5, 10 anos, 15 anos, porque o foco é o céu. Então, há um entendimento que não tem cabimento, que não tem cabimento bíblico. Enquanto que a caminhada com Deus é uma caminhada de desafio. É uma caminhada em que eu sou chamado a me reencontrar em Deus. É uma caminhada no qual eu sou chamado a tentar entender o que eu era no pensamento de Deus antes de ser criado. Por quê? Porque o grande desafio é me tornar o que eu sempre fui no pensamento de Deus. O verdadeiro sentido da essência da minha pessoa em Deus. Deus vai dizer no livro de Atos 13, eu encontrei Davi, o homem segundo o meu coração, e ele cumprirá todos os meus propósitos em Deus. Ele cumprirá todos os meus propósitos, todos os meus planos. O que nós conseguimos ver é o quê? É o que Deus tem propósito, plano que precisa ser executado, cumprido, mas ele vai passar por intermédio de pessoa apontado em estações, em tempo específico, que através dessa história que ele consegue executar o pensamento dele, os propósitos dele, os planos dele. E isso é o grande desafio. Por quê? Porque Deus quer passar por intermédio de ti, por intermédio de mim, para executar os propósitos dele, executar os planos dele. Então, se nós ficamos focados nesse conceito antibíblico, esse conceito que não tem cabimento bíblico, pensando que não, pronto, já recebemos Cristo, já somos salvos e acabou, e precisamos só ir no céu, é algo que não tem coisa, não tem cabimento. E isso isso já não tem
graça, e isso não nos leva no lugar nenhum. Então estamos aqui nesse grande desafio a podermos entender melhor o que Deus quer fazer para nós. A igreja se encontra num processo, numa caminhada, numa viagem. Nós nos encontramos numa viagem. Como nós estamos numa viagem, a igreja de Deus também se encontra numa viagem, e que é simplesmente uma viagem transformacional, uma viagem onde estamos a perseguir a execução dos planos, a execução dos propósitos de Deus. Há plano, há propósito que Deus está a perseguir. Então nós queremos nos alinhar com o pensamento de Deus, entender quais são os propósitos de Deus ligados à nossa vida e caminhar para o coisa em direção, na execução desses propósitos que são ligados à nossa vida. A igreja é como nós podemos entender que é definida como a Assembleia de Deus no deserto. Estamos a falar lá dos filhos de Israel que estavam lá no deserto. O que é que nós conseguimos ver? O que nós conseguimos ver é que lá no deserto, não era simplesmente algo relacionado a uma sentada, algo relacionado a um movimento. Pronto, nós conseguimos ver o movimento ligado ao fato de que os filhos de Israel, que depois de 430 anos de estar no Egito, conseguiram sair do Egito a começar uma viagem com a liderança de Moisés, e que tinha como a finalidade a terra prometida. E o que é que nós conseguimos ver? É que durante o momento em que eles começaram a caminhar até a entrada na Terra Prometida, era uma caminhada, é definido como uma viagem no qual Deus tirou um conjunto de pessoas que era simplesmente os pedreiros, mas lhes colocaram numa viagem no qual era uma viagem transformacional, uma viagem de desafio. E quando eles entraram na Terra Prometida, já não era simplesmente pedreiro, mas era um exército organizado, era um povo com plano, com propósito, era engenheiro, era não sei o que, era construtor, era muita gente, mas que era uma nação organizada, uma nação super organizada, que estava lá prontos a fazer o quê? A ocupar a Terra Prometida. Quer dizer, estamos num processo, numa viagem. Eu me encontro numa viagem, nós como coisa, de forma pessoal, individual, nos encontramos numa viagem, e a igreja no seu total, a igreja de forma global, também se encontra numa viagem. Então todos nós nos encontramos numa viagem. Então a ideia é passar a semear alguma coisa na nossa mente, e que é simplesmente a perspectiva, a mentalidade da viagem, para que nós possamos saber a importância dessa perspectiva, dessa filosofia, nesse processo no qual nos encontramos. Então vou desafiar cada um de nós a deixar cair essas filosofias que já não tem bases, que já não tem fundamentos, essas filosofias que já estão caducadas, de pensar que a única coisa que precisa passar na nossa cabeça é receber Cristo, e depois de receber Cristo a preocupação é o céu, se esforçar, jejuar para não perder o céu, para não perder a salvação, e a única coisa que está na nossa cabeça e que jamais não nos leva a lugar nenhum. Ficamos lá a dar volta e a não crescer, a não amadurecer, a não ir em lugar nenhum. Então, esse é um dos grandes desafios no qual nos metemos, quer dizer, estamos colocados, e vamos nos desafiar cada vez mais durante esse processo de ensinamentos, para que nós possamos sair de um posicionamento
para um outro posicionamento, de uma dimensão de infantilidade, não é? Como criança, para passarmos numa dimensão em que nós seremos definidos como que como adultos, como pessoa com maturidade, e creio eu que isso seria benéfico para todos nós. Que Deus te abençoe a todos. É sempre um privilégio, um prazer falar com todos nós, e creio que Deus vai nos dar ainda mais forças e mais oportunidade a poder continuar a falar. E creio que essa é a conclusão da nossa primeira parte sobre a nossa viagem em Deus, e vamos entrar numa segunda parte, onde vamos falar sobre a perspectiva da viagem na vida de Jacó, ou de uma outra forma, a viagem na perspectiva de Jacó. Então, a ideia é tentar entender a viagem em vários ângulos, e que esse desafio pode nos ajudar a crescer, a amadurecer e atingir outras dimensões em Deus. Que Deus nos abençoe, e brevemente convido a todos para podermos estar a aproveitar prontos nessa segunda parte, que é a nossa viagem mais na perspectiva de Jacó. Então, procura gostar da nossa página, não é? Deixa um like, gosta da nossa página. Pode ser além de gostar, pode também se inscrever na nossa página, e creio que cada vez que teremos a oportunidade, aproveitaremos partilhar e discutir conosco, com todos mesmo. Então, que Deus te abençoe a todos, e boa continuação. Obrigado.